A história começa com uma torre de pedra imensa, carregando no topo um asilo enigmático. O protagonista decide encarar as escadas e subir até lá, mas ao alcançar o ponto mais alto, se vê atolado em pensamentos frustrantes sobre por que ele continua sonhando com este local em todas as noites. Um suspiro carrega a tristeza de perceber que 5 anos já se passaram, e mesmo assim, ele continua sonhando com a perturbadora imagem daquele maldito asilo a cada novo dia. Com coragem, ele dá o passo adiante e entra, sentindo como se o próprio asilo o estivesse chamando, apesar de nunca permitir sua entrada completa. A estranheza de tudo isso não passa despercebida, e impulsionado por uma vontade intensa, ele bate firme na imensa porta, clamando para que alguém lá dentro finalmente note sua presença. Ele percebe que, nesse sonho sem lógica, todas as tentativas de entender a situação são inúteis. Ele se vê preso numa rotina de bater na porta repetidamente, dia e noite. De repente, ele ouve uma batida na sua própria porta e uma voz o chama para acordar, pois é hora de comer. Ele desperta, garantindo que logo se juntará a eles e que podem começar sem ele. Sentado na cama, ele suspira, exausto de bater naquela porta misteriosa a noite toda. Mais uma vez, desde aquele dia fatídico, ele não apenas perdeu a estabilidade mental, mas também sua visão, ou mais precisamente, sua percepção do mundo havia mudado. Os sons da tia cozinhando e do primo mais novo brigando com o cachorro enchiam a casa com vida. A tia avisa que o médico está na sala de estudos, pronto para sua reavaliação. Ela sugere que ele vá para que o médico possa examiná-lo. Ele responde com um sorriso tranquilo e um "o certo". O médico pergunta se ele é o Lin Kai e tem 17 anos, ele confirma. O médico pergunta sobre o acidente que causou sua doença mental e cegueira 10 anos atrás. Kai explica que tudo começou naquela noite, uma década atrás, quando ele estava no telhado olhando para a lua. Ficou chocado ao ver o que parecia ser um anjo, vestido num tom dourado, com 6 asas brilhantes. O médico pergunta se era um serafim, e Kai concorda, explicando que desde aquele dia, ele não conseguiu mais abrir os olhos. Enquanto o médico se prepara para anotar detalhes sobre sua saúde mental, neste momento, o Kai dá um tempo e entra na conversa, soltando que tudo que ele falou até agora é só coisa da mente dele. O médico para, meio confuso. Kai continua, explicando que ele só caiu do telhado, bateu a cabeça e deu um belo dano nos nervos, que acabou deixando ele cego. O médico pensa um pouco antes de admitir que entende o que está rolando. Daí ele fala que o estado mental do Kai é normal. Enquanto o médico se arruma para dar o fora, ele dá uma força pro Kai, falando para ele se ligar e seguir em frente. O Kai agradece e se oferece para acompanhar o médico até a saída, mostrando respeito. Mais tarde, os dois estão sentados à mesa comendo. Seu primo mais novo pergunta se os olhos dele estão quase bons, e ele confirma, explicando que, apesar de estarem melhorando, ele ainda tem sensibilidade à luz. A tia sugere que ele não se preocupe tanto com os olhos e que vá com calma, evitando se esforçar demais. Ele responde simplesmente com um ok. Ela também avisa que a transferência para a escola já foi resolvida, mas questiona se ele realmente pensou bem nisso. Ele responde que não tem dúvidas e que seus olhos estão melhorando. Então, se ele quiser ir para a faculdade, precisa estar na mesma situação que os outros. A tia carinhosamente diz que está tudo bem se ele não conseguir entrar na faculdade, pois ela cuidará dele pelo resto da vida. O primo pequeno também diz que cuidará dele. A verdade é que ele não está dizendo a verdade, pois seus olhos não melhoraram em nada e ele ainda não consegue abri-los. Há 5 anos atrás, uma mudança começou em seus olhos, permitindo-lhe sentir o ambiente à sua volta. Tudo começou com poucos centímetros, mas, com o passar do tempo, sua visão se expandiu e clareou, agora alcançando até 10 metros. Ele sabia que se sua visão se limitasse a somente 10 metros, ele ainda seria parcialmente cego, mas para ele, esses 10 metros eram tudo. Então, à distância, ele ouviu um anjo perguntando se ele ainda o estava observando. Com um suspiro, ele se virou e foi para a cama, sabendo que logo estaria batendo naquela porta em seu sonho mais uma vez. Sem perceber movimentos sob o prédio deles, um monstro espiou de trás do poste da rua e, depois, com um corte certeiro, derrubou o poste para atingir as pessoas que o perseguiam. Os monstros fugiram enquanto pessoas com mantos vermelhos continuam na perseguição. Alguém chamou por um certo velho Zhao como sinal. O homem que estava acendendo um cigarro respondeu que estava entendendo. Zhao deu uma tragada no cigarro e mencionou que os 3 pontos de referência estavam em seu lugar. Ele fez um gesto com 3 dedos e ativou as ruínas proibidas.
Colocou os dedos no chão e uma luz vermelha e forte surgiu debaixo da terra, cercando-o. Em seguida, deu a ordem para que se abrisse, fazendo a luz vermelha ficar ainda mais intensa e se elevando até o céu, criando uma barreira poderosa. Os monstros pararam de correr quando viram a luz vermelha bloqueando o caminho, e um deles tentou atravessar a barreira com a mão, mas acabou queimando a mão. Então, alguém apareceu por trás deles e os mandou parar. Essa pessoa tirou o manto e o capuz, e disse aos monstros que eles não sairiam daquela formação. Os monstros encararam e correram em direção a ela para atacar, mas ela permaneceu firme e anunciou que a eliminação estava começando ali mesmo. No dia seguinte, na escola, Kai chegou com sua bengala. Uma garota o observou timidamente, achando-o muito bonito, mesmo sendo o primeiro dia dele no ensino médio. Logo após, em uma das salas de aula, a professora informou aos alunos que teriam um aluno especial. Ela pediu a ajuda de todos para que ele se ajustasse à turma. A exclusão que ele poderia enfrentar parecia quase inevitável. No entanto, ele não se desanimou com essa perspectiva, pensando que poderia se concentrar nos estudos. De repente, uma garota segurou seu braço e o guiou até sua cadeira. Outros alunos também ajudaram, alguns pegando sua mochila, outros puxando a cadeira, e isso o deixou surpreso. Algumas horas depois, quando a aula terminou, os alunos se reuniram ao redor de Kai. Perguntaram de qual escola ele veio, o que aconteceu com seus olhos e se foi por causa de um acidente. A garota que o ajudou no começo se apresentou como Jonghyun, a líder da turma, e garantiu que ele poderia contar com ela. O garoto que ajudou com a mochila se chamava Lee Yi-fi e se ofereceu para acompanhá-lo à cafeteria quando quisesse. Outro garoto, Liu Evan, também se apresentou. Ele se perguntou por que as coisas eram diferentes do que ele tinha esperado e perguntado a eles se o conheciam. Kaine respondeu que seu professor responsável havia instruído, mas antes que ela pudesse terminar suas palavras, Yi-fi informou que sua tia tinha vindo alguns dias antes e pedido que cuidassem bem dele enquanto ele estivesse lá. Yi-fi explicou ainda que, naquele dia, sua tia tinha ficado à porta distribuindo doces um por um, enquanto pedia que eles cuidassem dele. Shi então imaginou sua tia dizendo a todos que ele parecia frio, mas na verdade era uma pessoa de bom coração, o tempo todo distribuindo os doces. No entanto, Kion olhou para Yi-fi com um olhar suspeito. Mais tarde, ele estava concentrado no que o professor estava dizendo sobre como há 100 anos atrás ainda existiam cerca de 200 países espalhados pelos continentes e 4 oceanos. Um dia, uma névoa interminável apareceu na Antártica. Ele pensou que não podia deixar os esforços de sua tia serem em vão. O professor continuou explicando que a névoa mística e venenosa se espalhou em uma taxa alarmante envolvendo 98% da superfície da Terra em apenas 24 horas, era algo completamente novo para os seres humanos. Além disso, nenhum dispositivo de exploração conseguia penetrar naquela superfície, e ninguém sabia se os outros países além da névoa ainda existiam ou se eram os últimos sobreviventes. Enquanto isso, em alguns esgotos, um monstro gigante emergiu. Antes que pudesse atacar, uma lâmina o dividiu ao meio, revelando uma mulher no centro. Os monstros correram para atacá-los, e a mulher ordenou que seu grupo os eliminasse completamente, sem deixar nenhum escapar. Quando Kemo, o observador da noite, respondeu que compreendeu, a mulher gritou para sua equipe que precisavam bloquear o esgoto ou assim, os monstros não teriam como escapar. Ela balançou sua lâmina, cortando os monstros ao meio e lançando-os para o lado, retornando à sua equipe. Ela afirmou que não importava quantos monstros viessem, eles não eram páreo para ela. De repente, Kimo chamou o nome da mulher, Hong-in, em tom de medo, alertando-a a olhar para trás. Um monstro enorme surgiu atrás dela e, ao se virar para verificar, o monstro a atingiu rapidamente com suas garras, antes que ela pudesse reagir. Em seguida, a arremessou para longe. Sua equipe ficou chocada e correu em sua direção, preocupada, gritando seu nome. Mesmo à beira da morte, ela ainda tentou relatar o erro na operação, mas desabou antes de conseguir terminar. Enquanto caminhavam para casa, eles discutiram sobre um suposto psicopata que teria tirado a vida de cerca de 10 pessoas na área da cidade antiga. Isso levou Kion a questionar de forma enfática sua morbidez fascinante, acusando-os de apenas tentar assustar os outros. De repente, Kai detectou um odor estranho e parou, refletindo se era o cheiro de decomposição.
Ele sinalizou para os outros pararem e perguntou se eles também estavam sentindo aquele odor desagradável. Enquanto olhavam para um espaço aberto, Evan concordou que também estava sentindo um mau cheiro, agora que Kai mencionará, sugerindo que deveriam investigar. Sem eles saberem, não estavam sozinhos naquele local, pois algo havia sido ativado. A luz do flash do celular dele iluminou uma mulher coberta de sangue, deixando-os congelados de choque e medo. Gritavam desesperadamente por ajuda enquanto observavam a mulher sendo atacada por um monstro. A criatura jogou a mulher no chão e soltou um grito furioso em direção ao grupo. Yaifi, superando o choque inicial, gritou para seus amigos, pedindo-lhes que não ficassem parados e sim fugissem. O pânico tomou conta enquanto tentavam escapar, mas Kai ficou para trás, lutando para desembaraçar a corda de sua bengala de sua mão. Felizmente, conseguiu se libertar e saiu correndo, ciente de que o monstro estava próximo, perseguindo-o. Kaine olhou para trás em busca de Kai, mas ele a incentivou a não fazer isso ao ver o monstro perigosamente próximo a ele. A cena continuou rapidamente, e os eventos se desenrolaram de maneira intensa, a criatura perigosamente próxima a Kai. Kian, instintivamente, lançou sua bolsa sobre o ombro, sem perceber que poderia acertar alguém. Felizmente, Kai conseguiu esquivar-se e a bolsa dela atingiu o monstro exatamente quando Kaine estava quase saindo. Essa foi a primeira parte. Se gostou, deixe o like e inscreva-se no canal. Valeu!